Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a FREBEM. Hoje, dia 20 de novembro de 2024, iniciamos mais uma evangelioterapia. E, nesse momento, eu gostaria de convidar todos os presentes aqui na sede. Muito bonito ver a casa cheia, como assim também as pessoas que se encontram em casa nesse momento. Nós possamos elevar nossas vibrações, elevando nosso pensamento até Deus, e buscando essa sintonia, essa frequência do bem, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa, nesse momento, se entregar a esse momento, para que a gente esteja realmente presente aqui, esquecendo todos os afazeres lá de fora, mergulhando para dentro de nós, e permitindo que essas frases, essas palavras que vão saindo, as imagens, possam penetrar nos nossos corações, possam fazer parte da nossa vida, os ensinos do nosso Mestre Jesus, e que a gente possa colocar em prática na nossa vida e na vida das pessoas também que compartilham conosco. Que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. E, pessoal, como vocês viram, né, houve uma mudança repentina, né, de palestrante de tema, já agora no final da tarde. Então, nós vamos falar hoje da sequência, na verdade, no nosso estudo que a gente vem fazendo do Evangelho, e vamos iniciar um novo capítulo hoje. Hoje o capítulo é o 10, continuamos nas bem-aventuranças do Sermão do Monte, e, diga-se de passagem, é um capítulo que a gente aprende muito, todo esse capítulo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque aqui está inserido muito da questão da caridade, né, como entendia Jesus. E aí nós vamos ver hoje, perdoai para que Deus vos perdoe, nós vamos ter reconciliar-se com os adversários, né, em breve, sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis a fim de que não sejais julgados, aqueles que tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Então, são muitas lições aqui que continuam ainda as instruções dos Espíritos, né? Aí a gente vai ter o perdão das ofensas, que aqui a gente vai aprofundar mais ainda essa questão desse tema relacionado ao perdão. Isso aqui a gente já vai ver já em 2025, né? Então vai ter um certo hiato dessa palestra de hoje que fala, são perspectivas diferentes sobre o perdão que a gente vai trazer. E, por último, desse capítulo vai falar também sobre a indulgência. Então, já mergulhando aqui no texto, né, do nosso evangelho de hoje, a gente vai fazendo algumas reflexões durante a fala para despertar na gente essas sensações. Hoje é dia da gente pensar, sentir e trabalhar muito o eu, né? Teremos algumas dinâmicas aqui, acredito que vão ajudar muito a gente nesse processo. Então, a gente começa com a leitura de São Mateus, capítulo 5, versículo 7, onde ele diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Item 2, né? No capítulo 6, já, São Mateus 14, 15, diz o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Vocês perceberam que aqui está numa situação de uma condição, quando ele coloca se, né? É condicionado essa questão, que é uma questão estabelecida, inclusive, por Deus, né? E aí, de certa forma, essa fala me lembra a questão da lei da semeadura e da colheita, né? Que a gente plantando é que a gente colhe. Então, se a gente plantar, se a gente distribuir o perdão, automaticamente a gente também vai colhê-lo, né? Na mesma proporção. E quando a gente olha também esse ato, na verdade, do perdão, de perdoar, ele vai revelar muito, muito mesmo sobre o meu eu interior, quem nós somos. Porque quando a gente acaba perdoando os outros, nós estamos, na verdade, perdoando algumas partes de nós mesmos, né, que se identificam, muitas vezes, com as qualidades negativas que as outras pessoas têm,
e a gente acaba vendo-as como espelhos. Não é? E aí vem essa necessidade que a gente vai trabalhar isso hoje, da questão do auto-perdão. Já vou lançar até essa frase logo aqui no início, para que as coisas vão ficando para a gente, porque quando fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso vai servindo para todas as outras coisas também. Como é que eu vou conseguir perdoar as outras pessoas se eu não consigo me perdoar? Se tem muitas coisas que eu carrego, muitas culpas. Então, começa por esse trabalho do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento e do auto-perdão, para a gente chegar lá. Nós vamos avançar um pouco mais sobre esse tema mais à frente. Ainda no texto evangélico, o que ele diz para a gente? Se vosso irmão pecou contra vós, errou de alguma forma, ide lhe exibir a sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, terei ganho o vosso irmão. Então, se ele... Então, Pedro, aproximando-se, disse, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, eu não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É uma conta praticamente infinita. Quantas vezes forem necessárias. Pegando aqui essa primeira parte, quando ele traz essa questão da gente, primeiramente, falar em particular, porque muitas vezes a gente gosta de chamar atenção, dizem muito, né, hoje no mundo corporativo, inclusive, elogia as pessoas em público. E quando você for criticar, falar alguma coisa, chama ela em particular, né, para não, de repente, humilhar as pessoas na frente das outras, para não ter a necessidade de magoar de alguma forma, de melindres. Então, é importante que a gente não chegue em particular, conversa com a pessoa. Né? Então, isso ajuda muito nesse processo, como ele disse. Se ele te perdoar, você ganhou um amigo. Aquela pessoa vai te passar a te respeitar muito mais naquela situação. E essa questão do perdão, isso virou até um símbolo, né? 70 vezes 7. A gente tem utilizado até uns tratamentos agora, né? Múltiplos de 7, 7 vezes 7. Estava me lembrando agora também. Então, é um número também, para quem acredita nessas coisas, número cabalístico, a questão de números e tal. Mas o 7 vezes 7 vezes aqui, ele denota para a gente uma infinidade, que é infinita as vezes que a gente deve perdoar, independente do que a pessoa faça. Hoje, talvez, nós não tenhamos essa maturidade para, né, levar isso aqui ao pé da letra ou proporcionar isso nas nossas ações dia a dia, diante das situações que nos ocorrem. Mas é uma proposta que é trazida para a gente. E qual o significado que o dicionário tradicional traz para a gente sobre o perdão? Fala sobre a remissão de uma culpa, dívida ou pena, desobrigação de cumprimento de um dever, disposição de perdoar, expressão de pedido de desculpas. Tem outros dicionários, aqui é do Michelis, né? Michaelis, como queiram dizer. Então, é interessante que essa fala de remissão de uma culpa, de uma dívida, isso cai muito bem quando a gente está nos nossos relacionamentos. Se você fala assim, alguém te faz alguma coisa, alguém me prejudica, faz alguma coisa comigo. E às vezes você diz assim, você vai me pagar. Né? Isso relaciona o quê? A dívida. É como se a pessoa estivesse me devendo alguma coisa. Então fica essa questão, chumbo trocado não dói, aquela coisa que você fez comigo, vou fazer contigo também. Né? Então essas questões que muitas vezes a gente vai colocando, denota na gente uma falta de entendimento, de perdão, né? Porque, e aí a gente vai aprofundar muito isso, como vocês viram nos textos das outras, né? Dos outros títulos das próximas palestras, a questão da trave no olho da pessoa, não atire a primeira pedra, que ele estiver sem pecado, né? Isso tudo é um aprofundamento desse entendimento que nós vamos ter hoje. Mas quando nós voltamos o nosso olhar para a questão colocada aqui por Jesus, quando ele fala, perdoai, para que Deus vos perdoe. Isso, de certa forma, me fez lembrar rapidamente a oração mais conhecida, talvez, do planeta. Ela é colocada como a primeira, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá como oração dominical, que é a prece que a gente sempre faz. Praticamente no início dos trabalhos, ou no final nós vamos fazer, que é
Pai Nosso. E eu já trouxe o Pai Nosso em outras circunstâncias também. Eu já aprofundei mais um pouco sobre ele. Mas hoje eu vou trazer só aquela parte, né, que a gente geralmente fala. Está lá em São Mateus, né? Preces gerais, oração dominical, lá já no item 5, não vai ser o Pai Nosso todo, só para a gente lembrar essa parte, que é até a maneira como o Padre Joaquim geralmente faz nas orações, né? Tem as duas opções aqui que às vezes fala. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Como a gente costuma falar, ou aqueles que nos devem. Ou então, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Né? Isso aqui está lá no final do Evangelho. E se a gente observar, é uma prece, é uma rogativa que a gente faz. A gente está pedindo para que isso aconteça. E aí, a gente já perdoa as pessoas? Vai ser nessa mesma régua que nós seremos perdoados, porque eu estou pedindo. Ah, então eu vou parar de rezar o Pai Nosso? Não quero mais falar isso daí, não, porque, de certa forma, eu estou me condenando, eu não consigo perdoar as pessoas. Mas a gente precisa entender que nós estamos nesse processo. E ela nos ajuda quando nós nos conectamos. Por isso que quando a gente fala para que a gente faça a oração meditando nas palavras, para que não seja uma coisa automática, que não tenha nenhum sentido que seja palavras ao vento. Porque quando você faz com sentimento, você começa a pensar, poxa, eu estou pedindo para que ele me perdoe na mesma medida que eu perdoo as pessoas. E é assim que acontece, porque é a lei. Isso é uma coisa automática. Eu estou simplesmente falando aqui pela minha boca as leis de Deus. Então, ela vai sendo explicada aos poucos aqui. Eu trouxe o texto para a gente poder acompanhar também, porque cada uma das nossas infrações, as vossas leis, né? Senhor, é uma ofensa para conosco, para convosco, no caso, para com Deus, né? E uma dívida contraída que não será preciso, cedo ou tarde, pagar. Então, qualquer tipo de infração gera uma dor ou um sofrimento. A gente vai ver isso também. Então, para ela, solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sobre a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas. Quando ele fala sobre a questão aqui de esforços, eu sempre me lembro, porque não é fácil você seguir ou ser qualquer coisa religioso, vamos dizer assim, no nível que nós nos encontramos hoje. Porque nós temos uma necessidade, a palavra é essa daqui, de fazer esforços muito grandes nesse bom combate. Nessa luta que nunca é contra o outro. Nunca ela é contra outras pessoas, mas ela sempre é contra nós mesmos. É o bom combate chamado. E esses esforços, sempre me remete essa palavra, a questão do verdadeiro espírita. Quem é o verdadeiro espírita, né? É aquele que já é santo, já é bonzinho, já segue as leis de Deus, tudo ali ao pé da letra? Não, é aquele que ele não cede aos maus arrastamentos e se esforça para se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Basicamente, é um resumo, né, do verdadeiro espírito ou do verdadeiro cristão como um todo. E aí, quando a gente segue aqui as reflexões, ainda sobre as preces lá, no final do Evangelho, diz, fizestes uma lei expressa da caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles dos quais temos que nos queixar? Do que nos queixar, né? Então, as leis divinas, elas são perfeitas. Elas foram criadas por Deus, que não tem privilégio, ela não privilegia ninguém, né? Nesse sentido aqui. Então, elas são conquistas internas que todos nós precisamos alcançar. Não tem ninguém santo que já nasceu, não. Todo mundo. Pessoas que você vê assim, pessoas que são tão boas já, elas já conseguem perdoar, não carregam nenhum mal no coração. Assim como aquelas histórias que a gente já ouviu falar sobre o próprio Gandhi, né? Ele tinha aquela filosofia da não violência, né, que atribuída a ele aquela fala de que a pessoa chegava para ele e falava palavras, né, ásperas com ele, né? Vamos dizer, se xingasse o Gandhi, por exemplo. Aí o outro chegou para ele e falou assim, Gandhi, você perdoa ele pelo que ele fez com você?
disse, não. Mas como assim? Você não perdoa? Ele falou assim, não, porque eu não me senti insultado, nem magoado, não tem motivo para perdoar. É a não violência, você não se sentir agredido. Estamos já nessa fase? Conseguimos já fazer isso? Ainda não. Gandhi já consegue por quê? Ele é um irmão mais velho. Ele já passou por esse processo aqui também de aprendizado, de autoaprendizado, de meditação. Quando eu digo que ele é um irmão mais velho, pessoal, não é um irmão mais velho somente aqui nessa vida da carne, não. É um irmão mais velho de espírito. Ele já passou por todas essas lutas e vem como um missionário realmente que ele veio para cá, para ensinar lições para a gente. Assim como tantos outros. O maior deles, nosso modelo, nosso guia, foi Jesus. E a gente vai falar sobre isso também, né? Então, quando a gente vê essa questão também, que a palavra não é bem agredir, mas ela salta aos meus olhos, essa questão do esquecimento, né? No nível que nós estamos, a gente consegue esquecer um mal que foi feito para a gente? E se for um mal bem grande? Isso é para a gente refletir. Igual eu vi uma reportagem recentemente, um irresponsável, tal, bebeu, foi dirigindo, matou o filho do cara. Esse cara vai terminar essa vida, a existência dele, ele vai esquecer disso? Não vai esquecer. Mas pelas palavras que ele falou, talvez ele consiga transformar. Porque ele teve assim um entendimento do todo. Ele disse, eu não tenho raiva dele, né, pelo que aconteceu, não tenho ódio. Deus abençoe a vida dele. Tinha que acontecer, talvez tivesse que acontecer isso com meu filho, preciso entender. Fomos de uma compreensão tão grande com as leis divinas que a gente fica assim. Né? Será que eu teria essa maturidade? Mas às vezes acontecem essas coisas com determinadas pessoas que já têm uma maturidade espiritual e são transmitidas para ver se a gente aprende com elas também. Porque a cada dia mais vão começar a aparecer mais pessoas como essas por aí. Pessoas que estão reencarnando aqui para servirem de exemplos para a gente com coisas pequenas como essa, que a gente acha pequena ou pode passar despercebido muitas vezes. Porque para mim, pelo menos, não passou, porque quando você liga a televisão é só tragédia, coisas negativas e pesadas. Quando você vê uma coisa diferente dessa, você, poxa, emociona, mexe com a gente, é diferente. E isso vai passar a tocar mais as pessoas, porque elas vão passar a se repetir mais. Nós temos a necessidade de dar mais audiência para isso. As redes sociais, elas têm logaritmos. E quando você assiste qualquer coisa, por exemplo, no Instagram, no YouTube, aquelas coisas ficam se mostrando para você. Não sei se vocês já perceberam isso. Se você assistir alguma coisa sobre espiritismo, vai ficar sempre se oferecendo ali para você. Se você assistir um pedacinho de uma luta que aconteceu, por exemplo, Mike Tyson, não sei quem, vai aparecer um monte de coisa de luta depois. Se você não quiser mais assistir, tem lá onde você colocar 3 pontinhos, não tem interesse, não vai mais aparecer. E se tiver alguma coisa que lhe agrada, um trecho de uma palestra, uma mensagem bacana, você pode também nos 3 pontinhos e botar, tem interesse. Então, tem um logaritmo que ele vai começar a te mandar aquelas mensagens com mais frequência, para que quando você abrir já apareça aquilo ali. Eles já fazem isso no automático, mas a gente tem também como escolher e incentivar a estar se oferecendo coisas boas para a gente. Então, que nós sejamos, né, esses telespectadores agora, né, desse novo mundo de TV, de canais, para que a gente possa estar vendo coisas boas. Seguindo aí no texto. Dai-nos, ó meu Deus, a força de sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com o desejo de vingança no coração. Eu não sei, eu vou logo comentar essa primeira parte aqui, porque, olha, é muito importante a gente observar, durante, assim, todos esses anos que eu venho trabalhando, participando em reuniões mediúnicas, existe uma força motriz, uma força que move e que cria obsessores, demônios, diabos, como vocês queiram, né, mentalizar, de outras religiões, né, seres das trevas. Uma das
maiores coisas que os motivam é exatamente isso. O ódio, o rancor, o ressentimento, tudo isso que é guardado. É só a gente observar. Todo mundo aqui está balançando, né? Que quando você vai ver, é isso. É o que cristaliza, é o que nos prende, é o que nos atrasa, é a âncora que faz com que a gente não se mova e que a gente fique preso. Principalmente quando ele fala aqui, fazei com que a morte não nos surpreenda com o desejo de vingança no coração, porque aí nós nos tornaremos esses obsessores, esses demônios. Porque somos nós que estamos lá. Somos nós que nos tornamos isso. É isso que muitas vezes trabalha no nosso subconsciente, que a gente precisa trabalhar o auto-perdão e o auto-amor e as auto-obsessões que são trabalhadas. Porque nós desencarnamos com esses sentimentos. Precisa ser transformado. E eu volto àquela fala que eu falei naquele dia, repetindo a história de Francisco de Assis. Por que ele estava pronto? Né? Quando aquele que trabalhava com ele falou, se você soubesse que ia desencarnar amanhã, aquela história de novo, trazendo para dentro desse contexto aqui, o que você faria? Nada, continuaria capinando. Porque ele não tinha mágoa, ódio, rancor, ressentimento de ninguém, estava pronto. Será que se dissesse para a gente, olha, a gente vai, vou repetir, a gente vai desencarnar amanhã, nós temos 24 horas. Tem alguém que a gente precisaria pedir perdão, conversar, se retratar, alguém que não gosta da gente, de repente? Existe essa pessoa? Nosso convívio, até próximo, às vezes até uma intrigazinha pequena, uma discussão que teve, nossa, não é bom deixar para depois. Porque às vezes são essas coisas que a gente guarda, e aí quando morre, fica aquilo no mental, e você vai se transformar naquilo que você, né, hoje você tem medo, você se vai se tornar aquilo que você tem medo. Então, se vos apraz retirarmos hoje mesmo deste mundo, fazer com que possamos nos apresentar a vós puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes. Essa daqui é uma imagem que eu acho que todo mundo talvez tenha. Quando me fala, eu não consigo mais ver Jesus Cristo flagelado com aquele sofrimento, por mais que você vá assistir o filme, principalmente aquele do Mel Gibson, né, que é a Paixão de Cristo, que eles mostram ali muito próximo, talvez, de como foi a realidade, de muita dor e sofrimento, eu só consigo ver mais os ensinos, os ensinamentos. Na hora que ele está lá na cruz, que ele olha para cima e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É o modelo e o guia. Ele passou por todas as humilhações que poderia passar sem merecer. Todo o sofrimento, toda a dor que poderia ter sido causada a um ser humano ele passou por isso. E aí, no momento final, ele levar a fronte para Deus e falar isso é demais, né? E por que a gente não consegue uma coisa simples? A pessoa esbarra na gente, você já está olhando diferente para a pessoa. Uma fechada no trânsito, essas coisas do dia a dia, falou mal de ti, você já fica... Por quê? Ah, Cláudio, nós não estamos na envergadura moral do Cristo. Não estamos, é verdade. Mas se nós percebemos isso, nós precisamos melhorar. Porque não é para a gente se comparar realmente com ninguém mesmo, não. É para a gente usar os exemplos para que a gente possa buscar alcançar aonde ele chegou. Né? Muitas biografias são escritas, são lidas por pessoas que admiram dentro das suas áreas. Né? Eu tenho um amigo que radialista, ele leu a biografia do William Bonner, saber como é que foi aquela coisa, né? Eu estava conversando com o David, né? Falando, o cara já viu as histórias do Arnold Schwarzenegger, né? Como é que foi, toda a sua trajetória, não sei o quê. Então, você tem essas pessoas que servem de exemplo para a gente, muitas vezes, na nossa vida profissional. Quem são nossos exemplos na questão moral? Cristo é o maior. Mas, se às vezes você olhar para ele e enxergar ele muito distante, não, estou muito distante ainda dele. Tem outras pessoas mais próximas da gente que podem dar esses exemplos no dia a dia, né? Então, é aí que a gente vai buscando. Então, essas coisas vão nascendo, essas animosidades que a gente vai carregando, muitas vezes não só por pessoas, mas até por grupos de pessoas. Como assim, Cláudio? Grupos políticos.
torcida de futebol, quando saem de um jogo, vão se matar depois, porque o cara veste uma camisa diferente, torce para outro time. Será que é só isso mesmo, ou tem mais coisa envolvida no processo? A pessoa chega até ódio das outras por causa de escolha política, por exemplo, né? Estava conversando outro dia, as pessoas descartam, isolam, bloqueiam, porque você não pode ter uma opinião, né? E cada um pode ter sua opinião, não tem problema nenhum. Na verdade, todo mundo está errado. Quando escolhe um lado, o lado certo. Qual é o lado certo? O lado da moral, o lado do Cristo. Aqui a gente vai buscando se melhorar. E às vezes você tem como exemplo pessoas que não são tão boas assim para serem exemplos, né? A serem seguidos. Mas a gente precisa estar olhando, né? A questão da ideologia e crenças limitantes que não permitam que a gente tenha essa visão mais ampla das coisas também. E a gente se limita à pequenez e acaba fazendo com que a gente fique no plano espiritual, obsediando pessoas que seguem, inclusive, outros segmentos. Numa casa como essa, por exemplo, quantos obsessores vêm para cá que são de outras religiões e não querem que essa casa funcione? Todo trabalho tem. Que muitas vezes agem aqui no nosso mental para que a gente não venha para cá. Nós já tivemos palestras aqui com 4 cadeirinhas ocupadas aqui, 2, 3 pessoas aqui presentes. Quando a gente foi fazer o tratamento, a gente se permite não vir. Não estou dizendo que, né, colocando um pouco em vocês, não, mas isso é para tudo na vida da gente, tá? A gente vem para cá porque nós temos hoje um propósito, uma responsabilidade de estar aqui. Chova ou faça sol. Né? As pessoas que frequentam têm vontade de vir também, mas às vezes tem alguma coisa, não, hoje estou cansado, não vou, apareceu uma coisa, aparece uma desculpa, que às vezes vem só uma colocadinha que eles colocam, você já aceita logo, aí não vem, ou não assiste, se afasta. Então a gente precisa estar firme nos nossos propósitos evolutivos para que a gente não se permita, né? E é bem sutil, isso é uma obsessão simples, tá, pessoal? É simples, é só um soprinho no ouvido assim que vem, e vem como o nosso pensamento. Hoje, cansado, trabalhei muito, vou ficar em casa mesmo hoje. Assisti aqui uma sériezinha. E aí, né? Tô sentindo uma dorzinha aqui, um negócio ali, e aí hoje eu não vou. Mas é bem por aí. E isso serve para tudo na vida da gente também, tá? Quando a gente cuida da nossa saúde também. Né? Até para academia. Não, hoje eu não vou, não, hoje é feriado, não sei o quê, não vou cuidar de mim hoje. Né? E vão aparecendo as coisas para tirar da gente das coisas que nos fazem bem. Se a gente faz bem, é importante a gente colocar como prioridades. Quando elas estão como prioridades, elas passam a não ser mais uma escolha, ou mais um hábito. Estava até comentando agora recentemente, porque, por exemplo, não sei se todo mundo tem esse hábito, né? Mas escovar os dentes. Às vezes você acorda de manhã, eu não preciso mais gastar energia pensando se eu vou. Não, eu vou escovar os dentes hoje, eu não vou. Não, eu já vou no automático. Eu vou lá, vou na parte... Já fiz, nem percebi. Eu já estou com a mente pensando em outras coisas que eu preciso gastar energia para tomar decisões. Mas tem coisas que já estão ali programadas. Então, quando você coloca dentro da sua programação, você não vai mais chegar, por exemplo, na quarta-feira, não sei se eu vá hoje para a palestra, se eu não vou, se eu assista, mas eu vou porque eu vou precisar fazer aquele atendimento, então eu vou. A gente, às vezes, se obriga e não percebe que o tratamento maior é esse aqui. O que é feito lá ajuda bastante, a desobsessão ajuda, mas o melhor tratamento que nós temos é a evangelização. É quando a gente aceita e a gente se transforma dentro desse processo. Oi. Uhum. Alimentar, né? É um alimento para a alma, né? Para a nossa mente também. Estava conversando com o David esses dias, né, David? Como as coisas vão melhorando, quando vão surgindo uns flashes na vida da gente. Às vezes você assiste uma palestra dessa, fica uma frase de efeito que foi dita, fica alguma coisa. Você não grava uma palestra dessa toda, por mais que ela fique lá disponível depois, mas tem alguma coisa que vai acontecer no teu dia a dia que vai um insight.
vai fazer o link. Olha aquele negócio que eu ouvi lá. E te ajuda durante a semana toda. E aí, se você fica uma semana, às vezes, sem ouvir nada, aí fica muito distante, você se afasta, né? E vai perdendo o ritmo também. Nos tratamentos da gente, na vida também não é assim, na fisioterapia não é assim, nos tratamentos de pilates também não é assim, né, Mira? A pessoa não tem que estar lá fazendo, repetindo aqueles movimentos. Então, é um movimento que a gente faz com o pensamento, né? E para que não se torne como é que eu vi o termo esses dias? Uma obesidade intelectual, para que a gente não fique só guardando coisas e coisas, a gente precisa estar colocando elas em práticas para se tornar, né, como escovar os dentes. Que aí você não precisa estar guardando, vai se tornando hábito. Exatamente. Tudo isso que a gente vai ouvindo vai, aos poucos, sendo colocado. Exatamente. E para poder fazer bem para o próximo, como você falou agora, eu preciso fazer o bem para mim. Porque eu preciso estar bem para fazer o bem para o próximo, né? Como é que eu estou doente e eu vou ajudar as pessoas? A gente procura, a equipe de passistas, por exemplo, hoje, para poder doar energia para vocês, tem toda uma preparação para estar aqui, e uma limpeza que é feita também. E se tiver alguma coisa que atrapalha, a espiritualidade, ela bloqueia, né? Ela ajuda nesse processo, porque é um passe misto entre a espiritualidade, como esse processo que a gente faz aqui no final também, dessa dinâmica, a gente se prepara, toda a equipe, tem uma equipe espiritual esperando a gente, para atender lá no Hospital Maria de Nazaré. E às vezes eu nem vou, eu nem me concentro. Eu vou pensar, talvez, num jogo que vai ter daqui a pouco, na novela do capítulo que eu estou perdendo hoje, que eu vi ontem dizendo que hoje ia ser bom. E aí eu estou lá, quando eu fecho os olhos, vem um monte de coisa diferente na minha cabeça, e eu não presto atenção e perco a oportunidade de ser atendido. Então, para isso também precisa educação, né? Por isso que é sugerido que a gente faça meditação, mindfulness, outras coisas que a gente possa estar respirando mais, mergulhando para dentro da gente e ajuda nesses processos. Então, eu acho que eu já passei isso aqui, eu não li ainda, né? As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, por sua maldade, abrem-nos o caminho da felicidade eterna. Porque dissestes pela boca de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem nossa alma e seremos levantados da nossa humildade. Eita, trecho aqui que é difícil, né, da gente praticar isso, entender e introduzir, né? Que essas perseguições fazem parte do processo. É assim, me veio uma frase aqui também que talvez vá ficar, talvez seja a frase de efeito da noite, que a gente utiliza também nos tratamentos. Não existe dor e sofrimento sem que exista uma causa. Não existe dor e sofrimento sem que exista uma causa. Quem estiver passando por qualquer tipo de dor, de sofrimento, sejam males físicos, espirituais, seja de qual forma for, existe uma causa, existe uma semeadura. E não é culpa de ninguém. Não é culpa do fulano, do cicrano, de Beltrano. Foi eu que plantei essa semente. E essas pessoas que muitas vezes servem de instrumento, porque nem sempre vai ser aquela pessoa que eu prejudiquei a mesma que vai me prejudicar. Às vezes vai vir outra que está aí desorientada, não está seguindo as leis de Deus, e por acaso ela vem, ela é um instrumento que foi utilizado para que a lei acontecesse. É difícil, às vezes, a gente entender isso, né? E a gente falando sobre a questão de acidentes, né, que acontecem muitas vezes, que não aceita, você fica ali, poxa, vê aquele cara atropelou e matou meu filho, matou minha família, matou não sei quem. Você não entende, mas estava programado, por incrível que pareça. Né? Quem quiser aprofundar um pouco mais isso, tem um livro chamado Motoqueiros do Além. Talvez ele tenha até em PDF na internet. Tem vários depoimentos ali de gente que morreu de acidente de moto.
todos os tipos que você possa imaginar. Então, não existe injustiças acontecendo aqui. Ainda existem pessoas injustas, cometendo injustiças, plantando sementes negativas. Quem estiver passando pelo sofrimento só está colhendo. E aí a gente precisa entender isso para ficar mais fácil de perdoar esse processo que acontece, né, ao nosso redor. Então, por ele fala, bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. E é a justiça que está se fazendo aqui. É claro, então aconteceu isso comigo, não vou em busca dos meus direitos. Nós temos direitos aqui dos seres, né, das pessoas. É claro que existe aí a justiça dos homens, que a gente busca, claro, mas com a serenidade, tudo para que a gente possa resolver problemas e coisas que acontecem aqui entre a gente. Isso é normal, é natural. Haroldo Dutra Dias é juiz de direito também, né? E ele é sempre colocado diante das situações que ele tem que, né, dar o veredito dele lá. Mas ele é neurocientista também, né? Está fazendo pós-doutorado, inclusive, sobre essa questão do pensamento humano e estava vendo mais sobre essas questões. Então, repetir, não existe dois sofrimentos sem que exista ali uma causa, um motivo. Então, esse convite que a gente está fazendo aqui para vocês, todos aqui presentes de casa, é a maneira como nós devemos agir e como nós devemos reagir diante dessas provas. É isso que faz toda a diferença. É a nossa atitude diante das coisas que nos acontecem. Pisou no meu pé, eu até estava vendo esses dias, tem um cara aí que é meio comediante, que faz stand-up, eu comecei a assistir e aparece um monte, né, como eu disse, no logaritmo, fazendo piada sobre espiritismo, né? E ele falando assim, nossa, nós espíritas somos muito bons, inclusive fora do centro, né? A pessoa pisa no meu pé, aí diz assim, faça o favor, faça por gentileza de tirar, me desculpe por eu ter colocado o meu pé embaixo do seu, né? Me desculpe por isso e tal. Então, são coisas, claro, que a gente não faz, né? A gente quer logo, pisou no meu pé, por quê? Então, ele conta um pouco dessas coisas com um certo bom humor, só que de forma diferente do que realmente é. Da forma diferente como realmente a gente costuma agir. Então, ainda que nas preces diz o seguinte, bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que não podemos fazer nesta por nosso adiantamento. Que esta frase não sirva para que a gente possa se acomodar. Então eu sei que tem outras vidas, eu vou ter outras oportunidades, então não vou fazer agora não, vou deixar para depois. Sendo que o presente já está dizendo, né? É agora. A oportunidade que nós temos é agora. Então, nós estamos nessa existência agora, pessoal, diante de situações, diante de circunstâncias, todas elas que são necessárias para a nossa evolução, né? Como assim, Cláudio? Físicas, financeiras, nossos relacionamentos, encontros marcados em outras dimensões, que a gente está programado, né? Tem as questões que a gente chama de determinismos. O que é que muda do determinismo para as escolhas que a gente pode fazer agora, né? O livre-arbítrio, pronto, era essa palavra que eu estava buscando. O determinismo de hoje foi o livre-arbítrio mal utilizado no passado. Então, eu condicionei situações para agora. Eu plantei sementes que eu estou colhendo agora. Mas, ao mesmo tempo, eu estou diante de oportunidades de fazer escolhas. Eu venho determinado a me encontrar, às vezes a me casar, estar junto com pessoas para estar aqui agora. Agora, o que eu vou fazer diante dessas pessoas? A escolha está aqui. Aí, muitas vezes, a gente escorrega de novo. E aí volta. Aí, às vezes, a pessoa diz assim, eu me separei, me livrei daquele traste, daquela elementa, como diz aqui, né? Livrou nada. Na outra vida vem de novo. E, às vezes, pior. Pode ser que não. Às vezes, a não ser que você evolua tanto o suficiente para que você não precise mais resgatar nada. E a pessoa fique naquela vibração ali do ódio, querendo se vingar e tudo, e você evoluiu a ponto que não precisa mais.
mas é muito difícil. Geralmente a gente está muito próximo ainda das pessoas das quais a gente precisa, né? Então, todo mundo que a gente está aqui se vendo são reencontros. Todo mundo está se reencontrando por A, B ou C motivos, e aí a gente fica diante das escolhas que a gente faz agora. E muitas vezes refém delas, porque a gente está, né, como eu falei, plantando novamente. Então, seguindo aqui adiante, assim se explicam, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz lançada sobre o nosso passado, o nosso futuro, o sinal radioso da vossa soberana justiça e da vossa bondade infinita. É muito importante que a gente não esqueça disso, que nós não esqueçamos que Deus é soberanamente justo e bom. Ponto. O que está acontecendo comigo? Então, a gente às vezes quer culpar Deus pelos problemas que nós temos. Na verdade, a gente está sempre, quando a gente olha, às vezes a gente estava até comentando também outro dia, nossa, mas tem esses obsessores, esses espíritos, obsessão simples, obsessão, fascinação, não sei o quê, e a gente só quer olhar desse intercâmbio que existe. Ah, os espíritos influenciam em nossa vida, sim, muito mais do que imaginam, muitas vezes são eles que vos dirigem. E os espíritos bons? E os guias, os mentores? A gente esquece deles, né? Estão disponíveis um personal à nossa disposição 24 horas do mundo espiritual para nos ajudar. Todo mundo tem. E a gente desperdiça, muitas vezes, esse personal, né? E a gente tem um exclusivo, tá? Fora os outros que nos auxiliam quando a gente está disposto a fazer coisas boas. Aí vem uma galera do outro lado para ajudar a gente. E não são poucos. E muitas vezes a gente vira as costas para eles. Então é importante que a gente esteja conectado cada vez mais. Voltando para o texto evangélico, a misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ele consiste do esquecimento, no perdão das ofensas. O ódio, o rancor denotam a alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Está vendo como chegar nessa questão aqui do esquecimento das ofensas? Já tem que estar uma alma elevada? Por isso que a gente não consegue entender. Eu, pelo menos, não consigo ainda esquecer de coisas. Por exemplo, tem questões, permitam-me mais uma vez abrir um parêntese para uma história pessoal. Já teve casos pesados que eu já consegui perdoar. Eu gosto demais da pessoa, me dou muito bem, mas eu não esqueci o que fez comigo. Tá aqui, eu sei que fez. Eu não consegui. Esqueci o que ele fez comigo. Esqueci, não. Está registrado. Agora eu consegui relevar, que condicionei a história, gosto de estar com a pessoa, né? E tem pessoas até que você consegue perdoar e não consegue mais se relacionar com ela até. Não, eu perdoei e tal, tá tudo certo, mas não dá mais para ser do mesmo jeito, né? As coisas mudaram, né? Houve uma quebra aqui e tal, então precisa ser reconstruído de novo os alicerces desse relacionamento. Né? E daí vai. Então, seguindo aqui adiante, ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Olha aí, você passando aí uma carta de vingança para Deus. Ó, já que não... Né? Então, que Deus resolva esse problema para mim. Então, com o direito reclamará o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa o dos outros. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É aqui onde ele traz essa questão da misericórdia, do perdão, sem limites. A única coisa que eu diria que ainda é limitada são as nossas ações em direção ao Pai. Isso tem limite ainda, né? A gente não consegue ainda que isso seja limitado, né? Esse amor verdadeiro e o cumprimento das leis divinas. Mas nós estamos caminhando para isso. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeira, generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio, a suscetibilidade do adversário,
tivesse mesmo esse último toda a culpa. Mesmo que ele tivesse culpa, você perdoa, conversa particular, conversa com ele. Então, esse processo do perdão, que na verdade ele começa ali, a gente validando, a gente sabendo que ela existe. Né? Como é que eu vou transformar uma coisa que eu não preciso dela? Tipo o Gandhi fez, né? Então, para eu poder perdoar, eu me magoei. Então, eu preciso reconhecer isso. Aquela pessoa me magoou. Eu estou com um certo rancor. Eu não me falo o nome dela, eu viro a cara assim e me sinto mal. Então, existe. Eu vou precisar trabalhar isso, né? Então, quando a gente... Aí você começa a olhar, poxa, mas por que será que ele fez isso comigo? A gente começa a procurar ver uma perspectiva pelo olhar do outro, sabendo que a gente não deve, né, apontar o dedo para as pessoas. Aquela pessoa talvez estivesse com problema, né? Às vezes você vai ver quem se relaciona com mulheres, né? Tem mulheres que têm problemas de TPM, tem outros dias e tal, que aí às vezes basta olhar para você, você já vira a cara, né? Eu já sei, não vou mais nem falar, né? Então, quem convive sabe como é que é essas histórias, né? Por que tá olhando para mim com essa cara aqui, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, tem dias e dias que você não sabe como é que estão as outras pessoas. Mas homem não tem TPM. Mas homem tem um bocado de problema também que precisa ser resolvido. Nós, seres humanos, de maneira geral, temos problemas. Às vezes a pessoa não estava num dia bom e te agrediu. Então, você começa a ver com essa perspectiva, às vezes, que o Divaldo coloca. E se a pessoa não tiver problema nenhum, for ela, não, ela é desse jeito mesmo, ela faz isso com todo mundo. Então, ela é uma pessoa doente da alma, que precisa de tratamento, ela precisa de ajuda, ela precisa de um abraço. Mas aí a gente age de outra forma. É difícil isso, né, que eu estou falando, mas é bem por aí. Então, eu estou... O tempo passou rápido, eu quero chegar aqui num ponto aqui, tem bastante conteúdo até ainda. Então, aqui é a segunda parte, quando ele fala, né, a outra forma que quando a gente vai sendo ofendido, né, a gente fica impondo para os outros condições humilhantes, né, para mostrar para ela que ela errou e tal. Então, tem a forma certa e a forma mais difícil. Né? Eu não vou fazer a leitura toda aqui, né, depois fica aí o dever de casa para vocês lerem tudo, mas quando ele fala bem aqui no final, em toda contenda, nos últimos 3 linhas, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade, verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Se você estiver olhando diante de uma discussão e tiver uma pessoa tranquila, tentando ali apaziguar, conversando, e a outra agressiva, você toma partido por quem? Às vezes, de repente, você é parente, amigo dessa outra aqui, vai tomar partido, mas você não conhece essas pessoas, vamos dizer assim. E aí você vê as duas discutindo, e a outra com tranquilidade, não, mas não foi assim, procurando explicar, e a outra agressiva. Você, poxa, a pessoa está tentando resolver e a outra não quer. Então a gente fica do lado de quem está passivo. E quando a gente está numa discussão que a gente é que é o agressivo, a gente não consegue ver. A gente não consegue se perceber dessa forma, né? Então, inclusive, existe um local no Hospital Maria de Nazaré, que é onde a gente vai daqui a pouco lá para o Jardim, né? Uma sala de reconciliação, porque todos os tratamentos partem desse pressuposto aqui, da verdade, dessa situação de ódio, rancor, ressentimento e mágoa, como eu falei. E aí precisa ser resolvido. Muitas vezes a gente tem que chegar lá, ver uma equipe, vão conversar para que eles entendam e para que se reconciliem, aperte as mãos, se abracem e tudo, para que fique tranquilo, né, para a gente aqui. Então, está chegando no final aqui, eu gostaria de fazer, então, uma dinâmica menor, do que eu tinha preparado 2, né? Então, vamos fazer uma menor aqui. Vamos mentalizar agora, todo mundo, quem está aqui, quem está em casa, como se a gente fosse escrever uma carta. Vamos escolher uma pessoa que nos magoou, talvez que a gente não vá muito com a cara dela, alguma coisa assim, mentaliza essa pessoa, a gente precisa pedir perdão, e a gente agora vai mentalizar, tá? Com a mente. O que a gente ia escrever nessa carta, nesse momento? Com sentimentos honestos, sinceros, pode ser aquilo que você está ainda, pode desabafar, tá? Ah, você fez isso comigo, eu não gostei daquilo que aconteceu e tal, eu fiquei chateado, magoado. Vão escrevendo na carta, tal, aconteceu isso assim, assim. Tudo que está lá,
Vão escrevendo, não precisa ser muitas linhas, não, mas vão mentalizando. Isso me magoou, isso fez isso comigo e tal, tal, tal. Agora, concluindo esse momento agora, daquilo que você mentalizou na carta, a gente simbolicamente, vocês vão mentalizar agora, e a gente vai queimar essa carta. Ela vai ser queimada, está queimando agora tudo que você escreveu, e simbolicamente isso vai representar uma libertação desse sentimento. Libertação desses sentimentos, dessas coisas do passado. Ok? Então, concluindo essa parte, algumas frases que eu trouxe aqui para a gente poder finalizar, com relação ao auto-perdão, que é muito importante. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos, o pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Perdoar-nos é não importarmos com o que fomos, pois renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje e qual é nossa determinação de buscar o nosso progresso espiritual. O que é que eu coloquei primeiro aqui? Começando pelo auto-perdão, para que a gente possa trabalhar isso. Isso aqui está no livro do Hamed, né? Renovando Atitudes, do Francisco Espírito Santo na época. E ele fala mais aqui do lado, perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo. Faz parte do auto-perdão. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Então, para a gente finalizar, eu trouxe aqui também uma frase da Joana de Ângeles, tá? O auto-perdão ajuda o amadurecimento moral, porque propicia clara visão da responsabilidade, levando o indivíduo a cuidadosas reflexões antes de tomar atitudes agressivas ou negligentes. Ou seja, aquele contar até 10, aquele respirar antes de tomar aquela atitude. Quando alguém se perdoa, aprende também a se desculpar, oferecendo a mesma oportunidade ao seu próximo. Viu? Começa pela gente. Quando a gente se desculpa, quando a gente se perdoa, fica mais fácil da gente trabalhar e perdoar o próximo, tá? Então, as outras frases que ficaram aqui, a gente vai trazer, quando eu vier falando de perdão novamente, né, daqui a alguns meses, está dentro desse capítulo também. E, nesse primeiro momento, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, pela paciência, mas continuem, tá? É só para encerrar a gravação, que vai para o YouTube. Pode encerrar.